Da paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Jó. Jó capítulo de número 1, versículos número 6. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, e teme a Deus, se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivos que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras de tuas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha que interessante. Essa passagem é uma passagem muito forte. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Jó era próspero, Jó era riquíssimo. A Bíblia diz que Jó era um homem de respeito. Por onde Jó passava, Jó era respeitado. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, era próspero. Percebe-se, irmão? Percebe que Jó, ele era próspero porque ele obedecia a Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que obedece alcançarão todas as bênçãos. Deuteronômio 28. Percebe-se que Jó era rico porque ele obedecia a Deus. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que o inimigo vai se apresentar diante do Senhor. E o Senhor vai fazer uma pergunta para o diabo. O Senhor vai falar assim: de onde você vem? Ele vai responder: de rodear a terra e ver o que nela acontece. Percebe-se que ele vem de percorrer a terra e está observando o que nela está acontecendo. Aí Deus vai falar: tem observado meu servo Jó? Percebe que ele estava percorrendo a terra e ele estava observando Jó. Porque o diabo, ele observa quem é servo de Deus. Você lembra que ele queria Pedro? Ele queria peneirar Pedro como trigo, porque Pedro era trigo. Aí ele queria Pedro, porque Pedro caminhava com Jesus. Percebe-se que ele está observando quem é filho de Deus. Porque a Bíblia fala que o inimigo, ele é acusador. Ele observa nós como cristão, que é para tentar acusar a gente, para ver se vai achar falha na gente. Aí escuta só. Aí Deus vai falar: de onde você vem? Ele vai dizer: de percorrer a terra e ver o que nela acontece. Aí Deus fala: tem observado o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Olha que interessante. Deus olhou para Jó e Deus viu em Jó homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Percebe-se que Deus viu 4 qualidades em Jó. Deus olhou para Jó e Deus viu em Jó íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Deus vai falar de Jó para o diabo. Percebe que é Deus que está dando testemunho de Jó para o diabo. Eu quero te fazer uma pergunta de reflexão. Se Deus olhar para você, qual seria o testemunho que Deus daria a respeito da sua pessoa? O que Deus pensaria a respeito de você? Aí você fala assim: ah, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor a meu respeito é precioso. Só que os pensamentos do Senhor é precioso a respeito de quem é servo dele. De quem é servo dele, Deus fala coisas boas. Mas de quem não é, Deus fala que ele é bode. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar. Jesus vai dizer em Mateus que a igreja vai estar à direita, a ovelha à direita, mas os bodes à esquerda. E ele vai dizer para os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Percebe que quem pratica a iniquidade é conhecido como bode. Ele chama de bode. Mas quem é servo dele, ele atribui como ovelha. Ele fala que é íntegro. Percebe que Deus só pensa coisas boas de quem é servo dele, de quem obedece ele. E agora quem pratica a iniquidade, ele já conhece como bode. Eita glória! Agora deixa eu fazer a pergunta para você: você é bode ou você é ovelha? Você é trigo ou você é joio? Porque Deus só fala coisas boas de quem é servo dele, filho. Você acha que Deus vai falar coisas boas de quem é ímpio? Aleluia! Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Jesus vai dizer que os está à direita, ele vai falar: venha bendito do meu Pai. Ele vai chamar quem está à direita de ovelha. Agora à esquerda ele chama de bode.
Aleluia. Agora escuta, aí Deus vai falar, eu tenho observado o meu servo. Deus está falando coisas boas de Jó, porque Jó é obediente. Jó é servo de Deus. Aí escuta só. Aí o diabo vai falar assim, também? Já tem motivo para te temer. Tu coloca uma cerca ao redor dele, de tudo que ele tem. Olha que tremendo, irmão. Percebe que o inimigo não conseguia acessar Jó. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus protegia Jó. E a Bíblia diz que quem Deus protege, o maligno não toca. Então percebe que o diabo não conseguia tocar em Jó. Por quê? Porque Jó era obediente. E quem obedece, Deus preserva, Deus guarda. Aí escuta só, presta atenção no que o inimigo vai falar para Deus. Olha que interessante. Então Satanás respondeu, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor de sua casa, de tudo que ele tem? Percebe-se que tinha uma cerca de proteção ao redor da casa de Jó e do próprio Jó. O inimigo não conseguia tocar em Jó, porque Deus guardava Jó. E quando Deus guarda, ninguém toca. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Deus é soberano. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que principado. Ele é maior do que eita glória. Ele é maior do que potestade. Percebe que o inimigo não conseguia tocar em Jó, porque Jó era protegido. E a Bíblia diz que quando Deus protege, o maligno não toca. Aí escuta só. Aí Deus vai falar assim, tudo bem, então toca em tudo que ele tem, mas não tira a vida. Percebe que Deus vai tirar a proteção. Agora o inimigo vai conseguir tocar, porque Deus vai permitir o inimigo tocar. Você quer ver uma coisa? Se você pegar para ler Marcos, capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que quando Jesus expulsa a legião de demônios daquele homem, olha o que os demônios vão falar para Jesus. Se vai me expulsar, me permita entrar nos porcos. Olha que interessante, até para entrar no porco, ele pede permissão para Deus. Até para tocar no porco, ele vai rogar, Senhor, se vai me expulsar, me permita tocar nos porcos, entrar nos porcos. Até para tocar em um animal, ele pede permissão. E você acha que para tocar em Jó, também não teria que pedir permissão? Se a Bíblia diz que a gente vale muito mais que os animais, você acha, ai meu Deus do céu, aleluia, se até para tocar no porco ele teve que pedir permissão, você acha que para tocar em Jó, que vale muito mais que um porco, também não teria que pedir permissão? Aí percebe que Deus vai permitir. Percebe, irmão? Tudo que o diabo faz, irmão, é com permissão de Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir. Se Deus falar para ele, não vai fazer, ele não vai fazer. Irmão, o inimigo é como um cão na mão de Deus. Se Deus falar para ele, pega, ele pega. Se Deus falar para ele, não pega, ele não pega. É Deus que manda. A Bíblia vai dizer em Tiago, você crê que existe um Deus só? Pois faz muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Percebe que a Bíblia diz que até o diabo estremece. Aí escuta só. Aí Deus vai falar assim, pois bem, pode tocar em tudo que ele tem, mas não tire a vida dele. Não toca nele. Olha que interessante. Deus respondeu, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, mas não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Olha o que Deus falou para Satanás. Ó, você pode tocar em tudo que ele tem, mas nele você não vai tocar. Percebe que o diabo, ele vai matar os bois de Jó, vai matar os camelos, vai destruir os filhos de Jó. Irmão, o diabo vai fazer tudo com o que Jó tem, mas ele não toca em Jó, porque Deus falou para ele não tocar. Olha que interessante. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Aleluia! Olha que tremendo, irmão. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Agora é interessante. Deus fala, o diabo obedece. Agora você, que é filho, que é criação dele, Deus fala para você, não anda na carne, larga o pecado, e você não larga. Se até o diabo obedece, filho, você será um rebelde. Aleluia a Deus. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Aí escuta só, irmão. A Bíblia vai dizer que o diabo destrói. A riqueza de Jó toca no jumento, toca nos camelos. A Bíblia diz que ele vai destruir os filhos de Jó. Irmão, olha o que Jó está passando. Irmão, para pensar numa coisa. A Bíblia diz que em um dia só, olha o que o diabo fez em um dia. Percebe? Se Deus permitir, filho, o diabo tocar em você, ele faz muita coisa. Então, seja grato a Deus pelos livramentos que Deus te dá. Olha o que ele fez com os bens de Jó em um dia. Foi uma notícia atrás da outra.
Percebe que o mensageiro falou: ó Jó, eu estava pastando, de repente veio os sabuzeus. Aí veio um outro: ó Jó, eu estava pastando, de repente caiu um fogo do céu. Olha que tremendo, irmão. Isso era tudo o diabo fazendo. Olha o que o diabo fez com Jó. Destruiu a vida de Jó, destruiu a riqueza de Jó. Porque a Bíblia vai dizer: Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E essas características atribuem ao próprio diabo. Escuta só, olha o que ele é capaz de fazer se Deus não te proteger. Se ele não toca em você, irmão, porque Deus está te protegendo. É pela graça e pela misericórdia, filho. Aí escuta só, Deus tirou a proteção de Jó. Deus permitiu para provar Jó. E olha o que o inimigo fez em um dia na vida de Jó. Aí escuta só, irmão. Aí a Bíblia diz que Jó, ele não blasfema contra Deus. Aí a Bíblia diz assim que Jó, ele vai, quando ele fica sabendo que o inimigo destruiu os filhos dele, a Bíblia diz que Jó, ele vai cair prostrado sobre o seu manto, vai se prostrar e vai adorar a Deus. Olha o que Jó diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que tremendo, irmão. Pera aí, não era Deus que estava tocando em Jó, mas como que Deus está atribuindo, mas como que Jó está atribuindo para Deus aquilo que o diabo está fazendo? Porque Jó não reconhecia a ação do adversário sobre a vida dele. Aí escuta só. Aí mais uma vez o diabo vai vir na presença de Deus. O diabo vai falar assim para Deus: agora pele por pele, permita-me tocar nele. Olha que interessante, irmão. Agora o diabo vai pedir para tocar em Jó. Aí Deus vai falar assim: pois bem, pode tocar nele, só que não tira a vida. Agora percebe que o diabo não vai mais tocar na riqueza. A riqueza o diabo já tirou. Agora o diabo vai pedir para tocar em Jó. Percebe? Para tocar em Jó ele pede permissão também. Porque tudo que ele faz é com permissão de Deus. Ele não faz nada se Deus não permitir. Aí escuta só. Aleluia a Deus. Aí escuta. Aí Deus vai falar assim: pois bem, pode tocar no meu servo, só que você não vai tirar a vida dele. Olha que tremendo, irmão. Olha que mistério. Por que Deus deixou o diabo tirar tudo de Jó? Por que Deus vai deixar o diabo tocar em Jó? Mas por que Deus não vai deixar o diabo tirar a vida? Por que Deus preserva a vida de Jó? Sabe por quê, irmão? Porque a vida é mais importante do que os bens. Se você perder a vida, você não vai ter como conquistar aquilo que você perdeu. Mas se você tem vida, você pode conquistar tudo aquilo que você perdeu. Escuta só, você vai entender onde eu quero chegar. Percebe-se que a Bíblia diz que o diabo vai lançar doenças em Jó, mas ele não vai matar Jó, porque Deus advertiu. Aí escuta só. Aí depois que Jó é provado, a Bíblia vai dizer em Jó 42 que Jó vai orar pelos seus amigos. E quando Jó ora pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus vai dar tudo em dobro do que Jó tinha antes. Irmão, a Bíblia diz que Deus deu o dobro do que o diabo tirou. Não, vou repetir isso aqui. O diabo tirou tudo de Jó. Tirou tudo. Tirou as riquezas, destruiu as famílias. Só que a Bíblia disse que Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha antes. Então percebe, o diabo tirou, mas Deus deu o dobro. Agora olha que interessante, o dobro significa que Jó teve a mais do que ele tinha antes. Deus nunca vai permitir o diabo tirar algo de você sem te acrescentar o melhor lá na frente, rapaz. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o que Deus faz depois é muito maior do que aquilo que você perdeu depois. Aleluia, Deus! Eita glória! Deus nunca vai permitir você perder, irmão, algo sem te acrescentar o melhor. Olha que interessante, a Bíblia disse que Deus deu o dobro de tudo que Jó perdeu. Quem tirou foi o diabo, mas quem deu o dobro foi Deus. Deus está dizendo: eu nunca vou permitir o inimigo tirar algo de você sem te acrescentar o melhor. Por isso que Paulo disse: não se compara com a glória que ele vai revelar mais tarde. Paulo disse: considere o sofrimento de agora. Olha Jó, considerando o sofrimento de agora. Paulo disse: considere o sofrimento de agora, porque a glória que ele há de revelar em nós não se comparará. Aleluia! Romanos 8,18, Paulo disse isso: considere o sofrimento. Olha Jó considerando o sofrimento, mas a glória que ele vai revelar mais tarde não vai se comparar. Olha Jó, perdeu tudo, mas o que Deus fez lá no final não se comparou com aquilo que ele perdeu. Talvez você não está entendendo porque Deus permite certas coisas. Deus permite, mas o que Deus tem pra gente é muito maior do que aquilo que você perdeu. Escuta só, irmão. Olha que interessante. Deus falou:
a vida dele você não vai tirar. Por quê? Porque se Jó perdesse a vida, Jó não ia ter como conquistar, irmão. Agora Deus priorizou a vida. Deus preservou a vida de Jó. Deus guardou a vida de Jó. Por quê? Porque Deus sabia que Jó ia perder tudo, mas Deus ia dar tudo em dobro. Louva a Deus porque você está com vida. Talvez você perdeu uma porta de emprego. Talvez seu relacionamento não está muito bom. Mas você está com vida. Você pode restaurar, você pode conquistar tudo aquilo que você perdeu. Você tem vida, você tem oportunidade. A Bíblia diz que quanto à vida há esperança. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aí escuta só. Sabe o que eu acho tremendo? Irmão, eu quero que você vá comigo em Jó, capítulo número 11. Olha o que Zofar, amigo de Jó, vai falar para Jó. Irmão, eu quero que você entenda. Eu vou falar isso aqui com muita calma, que é para você poder entender. Você sabe que Jó está sendo provado. Você já conhece a história. É Deus que está permitindo o diabo tocar em Jó. É Deus que está permitindo o diabo jogar doenças em Jó. Porque o diabo achava que Jó adorava a Deus pelo que Deus dava e não pelo que Deus é. E Deus está mostrando para o diabo que Jó não adora a Deus pelo que Deus dá, mas sim pelo que o Senhor é. Aleluia! Aí escuta só. Aí Deus vai falar assim, vai lá, diabo, toca nele. Pode tocar. Ele vai continuar me adorando. Aí escuta só. Aleluia! Aí escuta. Aí Zofar, um dos amigos de Jó, que Deus enviou para consolar, olha o que o camarada vai falar. Jó, capítulo número 11, versículo número 13, diz assim. Isso aqui, irmão, é Zofar falando. Olha o que Zofar disse. Se você se expuser o coração e estender as mãos para Deus e lançar para longe de você a iniquidade das suas mãos, não permitir que a injustiça habite na sua tenda. Irmão, escuta isso aqui. Olha o que o camarada está falando para Jó, irmão. Jó já perdeu tudo. Jó está com doença. Jó está sendo provado. E olha o que Zofar está falando para Jó. Jó, se você lançar para longe o seu pecado, talvez Deus vai te perdoar. Irmão, escuta só. Zofar estava achando que Jó estava passando por isso por causa de pecado, irmão. Mas percebe que não era por causa de pecado. Jó estava passando por tudo isso porque Deus estava permitindo o diabo tocar nele para provar Jó. Então escuta, Zofar está falando daquilo que não sabe. Ele está falando, Jó, lança para longe o seu pecado. Lança para longe essa iniquidade, porque isso aí está passando é pecado. Irmão, porque a Bíblia diz que quem desobedece alcança a maldição. Então ele está achando que Jó está sendo desobediente. Por isso que a maldição está vindo sobre Jó. Ele está achando que é por causa disso. Mas não é por causa disso. Jó está perdendo tudo. Porque Deus está permitindo o diabo tocar em Jó. Para provar Jó. Aí percebe que quem não entende o propósito está falando daquilo que não sabe. Irmão, se você não sabe o que acontece, cala a boca. Aleluia a Deus. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Olha Zofar, falando daquilo que não sabe. Jó já está destruído, irmão. Jó perdeu os filhos. Jó está com doença. E o camarada ainda falando palavras que não sabe contra a vida de Jó. Falando, Jó, isso aí só pode ser pecado, Jó. Você está no pecado, Jó. E quem disse que Jó está perdendo, que está perdendo por causa de pecado, irmão? Jó não está em pecado. Deus está permitindo Jó passar por isso. É Deus que está permitindo o diabo tocar. Aí quem não entende, quem está de fora, vai olhar e vai falar, não, acho que é pecado. Porque olha como o camarada está, o camarada era rico. E do nada perdeu tudo. É pecado isso aí, irmão. Porque a Bíblia diz que quem desobedece alcança a maldição. Essa maldição que está vindo sobre Jó é pecado. Só pode ser pecado. Irmão, nem tudo é por causa de pecado. É Deus que estava provando Jó. Então percebe que Zofar está falando daquilo que não sabe. Eu quero te dar uma dica. Se você não sabe o que se passa, para de apontar aquilo que você não sabe. Para de falar daquilo que você não sabe. Talvez você está olhando para uma pessoa e você está vendo a pessoa ali passando uma peleja. E você está olhando e está falando, é pecado. Aí Deus está olhando e está falando, eu estou provando, mas no final você vai entender que eu vou dar tudo em dobro. Agora você imagina uma coisa comigo. Imagina aquelas pessoas que apontou a Jó falando que era pecado. Vendo Jó recebendo o dobro. Porque tem gente que não entende o propósito de Deus. Quem não entende o propósito, quem é carne, vai falar daquilo que não sabe. Por isso que Paulo disse que quem é carne não entende as coisas espirituais, mas o espiritual tudo discerne. Olha que interessante. Percebe que eles estão falando que Jó está em pecado.
E Jó não está em pecado, irmão. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Percebe, irmão? Olha que interessante. A Bíblia diz que antes da palavra me chegar à língua, o Senhor já conhece tudo. O Senhor já conhece toda. O Senhor já sabia o que o Senhor já sabia o que Jó ia falar. Deus já sabia que Jó não ia blasfemar. Mas Deus fez isso para envergonhar o diabo. Porque o diabo achava que Jó adorava a Deus pelo que o Senhor dava. Aí Deus provou: Satanás, ele perdeu tudo. Você lançou doença nele. Mas ele continuou me adorando. Irmão, eu quero que você atente para uma coisa que me chamou a atenção. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu peço que você dobre muito a sua atenção. O que Deus disse pro diabo? Deus disse o quê? Ó, você pode tocar em tudo que ele tem. Você pode tocar nele. Mas não tira a vida. Irmão, agora eu quero que você entenda isso aqui. Agora eu quero que você entenda isso. Se você pegar para ler, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar pro diabo: ó, não tire a vida dele. Percebe que o diabo vai lançar doença, mas o diabo não tira a vida, porque o diabo é obediente a Deus. Aí escuta só. Aí a mulher de Jó vai falar assim para Jó. Jó 2:9. Então a mulher dele disse: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Agora pensa isso aqui, peraí. Deus disse pro diabo não tirar a vida de Jó. Pode tocar em tudo que ele tem, pode tocar nele, mas não tira a vida. Aí escuta. Aí a mulher de Jó vai falar: Jó, se mata. Então percebe, o diabo não conseguia tirar a vida, porque Deus advertiu ele. Aí o diabo vai tentar implantar em Jó: tira a vida, Jó, porque já que eu não consigo tocar, então tira você. Eita! Olha que interessante isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Dobra atenção nisso. Olha que tremendo, Deus advertiu ele. Deus falou: ó, não tira a vida dele. Aí escuta, ele não poderia tirar a vida. Aí a mulher de Jó vai dizer: você ainda conserva a sua integridade com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha que tremendo, a mulher de Jó falando para Jó se matar. Agora por que ela está tentando implantar em Jó a semente da morte? Porque Deus falou para o diabo: não mata ele. Então percebe, o diabo não poderia matar. Já que o diabo não conseguiu matar, então ele vai tentar implantar em Jó, para o próprio Jó tirar a vida. Porque tem coisas que o inimigo não faz, ele não consegue fazer, mas ele vai tentar implantar em você, que é para você fazer aquilo que ele não consegue. Eita! Irmão, isso aqui é muito forte. Você quer prova disso? Olha o que Paulo vai dizer: nem altura, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Agora escuta, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem principado. Principado e potestade são demônios, são príncipes das trevas. Então percebe-se que os demônios não conseguem te separar de Deus. Só que o pecado faz você separar dele. Então percebe, aquilo que o diabo não pode fazer, você pode fazer. Por isso que a mulher de Jó fala: Jó, se mata. Porque já que eu não posso te matar, já que Deus advertiu te matar, então eu vou tentar implantar em você aquilo que eu não consigo fazer. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.